Podem sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, renovai-vos espiritualmente o vosso pensamento e revesti-vos do homem novo, que foi criado segundo Deus, na justiça e na santidade verdadeiras. Portanto, repeli a mentira e que cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Se vos irardes, não pequeis. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Nada tenhais com o demônio. O que roubava, que não volte a roubar. Ao contrário, que se ocupe trabalhando com as suas mãos em qualquer coisa honesta, para ter de que dar ao que está em necessidade. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falava aos principais dos sacerdotes e aos fariseus em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus pode se comparar a um rei que fez o banquete de bodas ao seu filho, mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, com a ordem de dizer aos convidados: o banquete já está pronto, vinde à boda. Eles, porém, não quiseram saber e foram-se embora. Este para a sua casa de campo, aquele para seu negócio. Os outros, por sua vez, agarraram os servos e mataram-nos, depois de os terem maltratado. O rei, ao ter conhecimento disto, irou-se, mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Então disse aos servos: o banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a boda a todos os que encontrardes. Os servos espalharam-se pelos caminhos e juntaram todos os que encontraram, fossem maus ou fossem bons. Assim se encheu de convidados o banquete. Entrou depois o rei para observar os convidados, os convivas, e viu lá um que não estava com a vestimenta nupcial. Perguntou-lhe, pois: amigo, como entraste aqui sem ter vestido de boda, sem ter a vestimenta nupcial? Ficou-se ele sem nada a dizer. O rei, porém, ordenou aos servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas lá de fora, as trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Podem sentar-se. Meus amados irmãos, prezados fiéis que também nos acompanham pelas mídias sociais, é uma alegria poder estar aqui e celebrar esta Santa Missa que corresponde
ao 19º domingo depois de Pentecostes. Existe uma ligação estreita da Epístola de São Paulo aos Efésios com o Evangelho de São Mateus, quando São Paulo fala que nós devemos nos revestir do homem novo, que é Jesus Cristo. Isso significa que nós devemos abraçar na nossa vida, como diz São Paulo, repito, a justiça e a santidade, porque são equivalentes. Quem se reveste de nosso Senhor Jesus Cristo pela graça, automaticamente a pessoa se dispõe a viver com justiça e viver na santidade. Se isso não acontecer, meus amados irmãos, poderá ocorrer conosco no fim de nossa vida aquilo que aconteceu no Evangelho, quando aquele homem que não tinha vestimenta nupcial foi lançado fora da festa de casamento, lançado fora nas trevas exteriores, como nosso Senhor fala claramente, se referindo ao inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes. Eis aqui a ligação do Evangelho com a Epístola, pois esta vestimenta nupcial equivale revestir-se de Jesus Cristo em santidade e justiça. Se vocês observarem essa parábola, ela tem uma primeira parte em que nosso Senhor fala dos judeus que não aceitaram um convite para a festa das bodas, que o Pai promoveu, fazendo com que seu Filho, Jesus Cristo, vindo à terra, se unisse em matrimônio com a igreja. Os judeus não aceitaram que Jesus era o Filho de Deus. Obviamente não aceitaram o cristianismo, a religião que nosso Senhor veio fundar na pessoa de Pedro, a primeira pedra, a pedra que é a igreja. E consequentemente os judeus foram castigados. O próprio Jesus disse que a cidade seria destruída, fazendo referência a Jerusalém, como de fato não ficou pedra sobre pedra. Essa é a primeira parte que se aplica aos judeus. O que acontece é que, do mesmo modo que eles rejeitaram o convite, pode acontecer conosco também, se nós não estivermos constantemente revestidos da graça, da veste nupcial, se não estivermos constantemente revestidos do homem novo, Jesus Cristo. Eis o ideal, porque se nós não fizermos assim, nós estaremos também rejeitando o convite da graça. Estaremos de alguma forma repelindo o Espírito Santo, obstruindo violentamente a sua entrada na alma, pois é só isso que Ele deseja. Deus mendiga o nosso amor e Ele quer ver a nossa resposta generosa. E generosidade, portanto, se traduz quando o cristão vai dar a sua própria vida antes de manchar esta veste nupcial que ele recebeu no dia de seu batismo, né? Vocês sabem que o padre entrega a toalhinha branca no final do batismo, quando a pessoa já está batizada, né, a criança, e o padre diz: recebe esta veste branca que procurarás levar sem mancha. Até quando? Até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse dia que nosso Senhor ou vai nos convidar, nos fazer entrar para as bodas eternas na glória do céu, ou vai ter que nos rejeitar e nos lançar às trevas exteriores. O fato é que nós recebemos esta veste, porém, infelizmente, cada um olha para si mesmo e vê a sua própria história. Certamente já deve ter manchado muitas vezes esta veste. Não só manchado, mas por muitas vezes nós pisamos sobre ela, cuspimos.
e pelas nossas traições e fraquezas, nós, de alguma forma, sistematicamente rejeitamos o amor de Deus. Por isso que nós precisamos então agora, diante de nosso Senhor, fazer aquele propósito de buscar uma conversão sincera, de buscar uma vida devota, uma vida toda entregue a Jesus Cristo. Vocês devem conhecer naturalmente esse livro tão importante de São Francisco de Sales, Filoteia, a introdução à vida devota. E aqui está o padrão de vida perfeita do cristão que se reveste de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele nos convida, São Francisco de Sales, a viver uma vida devota. E ele diz que a verdadeira devoção pressupõe o amor de Deus. Ou melhor, a verdadeira devoção, ela mesma é o perfeito amor de Deus. Quando se está em graça, quando se está em graça, quando se reveste de Jesus Cristo, a pessoa tem na alma o perfeito amor de Deus. Esse amor, diz São Francisco de Sales, chama-se graça, porque embeleza a nossa alma, né, e a torna bela, justa, santa aos olhos de Deus. Deus está nos vendo agora, perscrutando o nosso íntimo e certamente se encantando de ver a beleza da nossa alma configurada com o seu Filho Jesus Cristo. Isso é o princípio. Nós estamos em graça, que ótimo. Agora, se nós temos uma força especial que brota lá do coração, quando o Espírito Santo age em nós, quando a pessoa quer praticar o bem, isso já se chama caridade. É a predisposição de fazer o bem, só o bem, em todo momento. Mas ainda tem um outro grau mais perfeito. Quando a pessoa quer fazer o bem, prontamente, alegremente, com toda a paciência, com toda a generosidade, aí, na verdade, a devoção chega ao grau perfeito, né, e leva esse nome, devoção. Devoção, portanto, é esse estado contínuo da alma que quer se entregar a Cristo e viver por amor a Ele, de uma forma mais generosa possível, como fizeram os santos. Os santos são nossos modelos. Este mês de outubro, nós estamos repletos de santos convertidos. Até Santa Teresinha também se converteu aos 12 anos, quando ela decidiu a esquecer de si mesma, a esmagar o seu orgulho, o seu amor próprio, a sua susceptibilidade e viver o amor a Deus pelo sacrifício, a obediência, até chegar à heroicidade de entregar-se a si mesma e se consagrar ao amor misericordioso. Uma alma pequena, aos olhos humanos, humilde, simples, mas que tinha uma grande devoção, uma grande caridade, um grande amor. Dia 4 de outubro celebramos São Francisco de Assis, que também viveu essa generosidade radical, né? De deixar a família, os bens, para viver a pobreza e o serviço à igreja, para reformar a igreja naquele tempo. Dia 10, agora nós celebramos São Francisco de Borja, que era nobre, era rico, tinha a vida de prazer, digamos assim, na corte, até quando ele viu o cadáver da imperatriz Elizabeth se decompondo no caixão, e ele viu de que valia aquela vaidade toda da corte, e resolveu deixar o mundo e tornar-se jesuíta. Ontem celebramos Santa Teresa d'Ávila, que foi carmelita, e no entanto Deus mostrou para ela o inferno, o lugar que ela ocuparia se ela não se convertesse a esse amor generoso, a essa doação da sua vida, por uma consagração perfeita,
O que ela já tinha feito pela sua profissão solene, mas ela mesma declarava que foi de forma superficial e não havia ali dentro da sua alma um desejo profundo de se entregar a Deus. O que vai acontecer a partir dessa decisão que ela toma de buscar com determinada determinação a santificação pessoal, e Deus vai conduzi-la a uma missão tão nobre que é e que foi a reforma do Carmelo. Eu poderia citar tantos outros exemplos, mas eu preciso concluir dizendo que os santos obtiveram força, obtiveram graças para perseverarem, sem mancharem a vestimenta nupcial, porque eles rezaram muito. E é esse o conselho que eu quero dar, porque não se pode perseverar se não for pela oração. Não se pode conservar a graça santificante se não for pela força da oração. Não se pode, portanto, revestir-se cada vez mais de Jesus Cristo e se assemelhar a Ele por uma vida de oração. E neste mês de outubro, que é o mês do Rosário, convido a vocês a se esforçarem em rezar o Rosário o maior número de vezes possível, não se contentando apenas com um terço, mas rezando os 3, que aí compõem sim o Rosário. Eu sou testemunha viva, ocular, na minha infância, do padre que durante o mês de outubro rezava do dia 1º até o dia 13 o Rosário da Madrugada. De saudosa memória, o padre que me batizou, Monsenhor Francisco Apoliano, e era bonito ver que às 5 da manhã, com toda a paróquia aos pés de Jesus sacramentado, recitava continuamente ali os 3 terços, sem se levantar um segundo. Uma penitência, uma devoção profunda a Nossa Senhora. E esse costume ainda se conserva até hoje. O padre que o sucedeu, também de saudosa memória, padre José Paulo Vieira, também sou testemunha ocular, uma única vez que ele quis fazer o Rosário da Madrugada o mês inteiro, não se contentou em fazer até o dia 13 de outubro apenas, mas naquele ano de 2009, por generosidade, ele quis fazer o mês inteiro. Ele já estava um pouco doente, um problema no coração, uma doença que talvez o colocasse com risco de vida, mas com a sua entrega total, dando a vida pelas almas, chegou no término do mês de outubro, no dia 2 de novembro, quando ele foi celebrar a Santa Missa, no dia de finados, ele veio a falecer por um infarto fulminante, entrando com o carro na garagem, onde ele, na paróquia, iria celebrar a Santa Missa, sendo que a missa que foi celebrada por outro padre já foi na sua intenção. Um homem também de profunda oração e exemplo, e aqui eu trago para vocês esses testemunhos, porque também eu herdo destes sacerdotes a obrigação de pregar, de estimular para que vocês rezem o Santo Rosário. Lá em Nova Iguaçu, eu consegui fazer apenas 3 dias, num horário fácil, às 18 horas. Mas eu posso aqui garantir o quanto que faz bem para a alma do padre, para a alma dos fiéis, a recitação pública do Santo Rosário. Por isso que eu convido as famílias para rezarem unidas. Vocês vão ver quantos frutos vão colherem, quantas forças terão e como que o Espírito vai se agigantar. A alma vai ficar generosa, cheio do amor a Deus, preparada, portanto, até mesmo se for possível, se for necessário, dar a vida pela Igreja e por nosso Senhor. Quero então que todos estejam, sim, no último dia de suas vidas, revestidos da vestimenta nupcial. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.